Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a realização da hora extra pela mulher e do intervalo de 15 minutos e sua revogação pela Lei 13.467 e o entendimento que o STF interpretou sobre este artigo após a sua revogação. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês acionem o sino de notificações, dê um like e compartilhem esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo de direito do trabalho. Pessoal, como eu disse, o tema de hoje versa sobre a realização da hora extra pela mulher e a controvérsia da aplicação do artigo 384, que fala que a mulher, a partir do momento que ela realizar a hora extra, antes dela iniciar essa hora extra, ela teria direito a um descanso de 15 minutos. Esse artigo 384 da CLT, ele vem lá do início da CLT em 1943 e ele sempre prevaleceu. Cá entre nós, meus amigos, muitos advogados às vezes pediam hora extra à mulher, só que nem todos os advogados mencionavam sobre o pedido do artigo 384. Eu, particularmente, meus amigos, na maior parte da minha vida, trabalhei como advogado de empresa. E eu te digo, pela minha experiência, que eu lembro de pouquíssimos advogados que pediam essa diferença prevista no artigo 384. Eu lembro de um advogado específico que ele tinha muitas ações contra a minha ex-empregadora, a qual eu era advogado, e ele, em quase todas as ações trabalhistas que ele ajuizava, que tinha hora extra da mulher, ele sempre pedia. Só que, infelizmente, isso não era comum nos outros advogados daquela época. E seja advogando para aquela empresa e depois até advogando para outras empresas, eu até em alguns momentos vi algumas reclamações trabalhistas e contestei essas ações e talvez 2 ou 3 ou 4 vezes eu possa ter visto isso, tirando aquele meu colega advogado trabalhista. Os advogados trabalhistas de reclamante, vários advogados, eles não conheciam esse direito da mulher de usufruir 15 minutos antes do trabalho extraordinário. E por que isso é importante nesse momento, meus amigos? Com a reforma trabalhista da Lei 13.467 de 2017, essa promulgada pelo ex-presidente Michel Temer, e esse artigo ele foi expressamente revogado, ou seja, tirou esse direito aos 15 minutos de descanso anteriores à hora extraordinária. Mas vocês acham no mundo do direito, meus amigos, que isso acaba por aí? Isso se encerra? É claro que não, meus amigos. É a partir daí que começa toda a controvérsia. E você, advogado, você sabe muito bem que dificilmente ou em poucas oportunidades você falará de boca cheia que há algum entendimento já pacificado, já massificado, porque no direito sempre tem
uma posição, primeira corrente, segunda corrente que entende outra coisa. Às vezes existe até uma terceira corrente. E no caso do artigo 384, com a sua revogação, aí que criou-se a controvérsia. Alguns estão entendendo ali que teria sido revogado um direito social ao trabalhador, no caso, à trabalhadora. Aí a pergunta que fica é, será que essa revogação do artigo 384 colocou o artigo 384 no rol de normas inconstitucionais? Será que o advogado pedindo a pena do artigo 384 e o juiz concedendo, deferindo esse pedido, ele estaria concedendo um pedido inconstitucional, violando a Constituição da República e a partir daí a norma infraconstitucional? É essa questão que nós temos que avaliar. Porque o que aconteceu, meus amigos? Após a reforma, antes da reforma até, muitos advogados de empresa, eles contestavam a ação e se defendiam nesse ponto específico, dizendo que não caberia o deferimento da aplicação desse adicional de 15%, dessa indenização de 15%, dessa indenização pelos 15 minutos, porque isso estaria ferindo o princípio da igualdade previsto no artigo 5º da Constituição da República, né? Aquela parte que a Constituição, o artigo 5º diz assim, todos são iguais perante a lei, né? A partir desse momento, o advogado da empresa, ele invoca o artigo 5º, o princípio da igualdade, dizendo que estaria violando ali a igualdade de gênero, porque segundo o advogado da empresa, homens e mulheres teriam que ser tratados de forma igual. Se você analisar topograficamente, meus amigos, o artigo 384, ele estava inserido na parte de proteção ao trabalho da mulher. O que o nosso querido, na época que ele criou a CLT, nosso querido mestre, saudoso mestre Arnaldo Susequinde, e os seus colegas ali, o que eles visualizaram? Eles criaram a CLT, criando proteções ao trabalhador. Só que naquela época, a mulher necessitava de maior proteção. Então, a lei ela tem que ser analisada conforme o contexto da época. E naquela época, a mulher precisava. Por isso que foi colocado o artigo 384. A história foi seguindo e os advogados trabalhistas, quando elaboravam a sua defesa, eles sempre contestaram. E após a Constituição de 1988, quando veio ali no artigo 5º o princípio da igualdade, onde todos são iguais perante a lei, naturalmente o advogado da empresa ele iria contestar, dentre outras possibilidades, certamente com base no princípio da igualdade previsto no artigo 5º. E essa ideia continuou após a reforma trabalhista, porque mesmo com a revogação da lei, muitos advogados continuaram. Até porque eles entendiam que a revogação do artigo 384 estaria ferindo a Constituição da República, que dá proteção à mulher. No artigo 7º fala dos direitos do trabalhador, seria um direito fundamental. Então, o direito fundamental não pode ser suprimido. Aí, a partir daí, criou essa discussão. E essa discussão vem se repetindo desde 2017, desde novembro de 2017. E, recentemente, em 2021,
essa questão chegou ao STF, ultrapassou os limites do Tribunal Superior do Trabalho e, por se tratar de uma questão constitucional, foi parar lá na nossa Casa Maior, no Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição da República. E vocês sabem, meus amigos, o que o STF falou, seguindo essa guerra entre os advogados que entendiam pela revogação e aqueles que entendiam pela inconstitucionalidade dessa supressão desse direito. O STF falou o seguinte: a aplicação do artigo 384, concedendo 15 minutos, e nas empresas que não concederem os 15 minutos, será aplicada a indenização pertinente aos 15 minutos. Por quê? Porque a permanência da concessão desses 15 minutos de descanso da mulher antes da realização da hora extra não fere o princípio da igualdade previsto no artigo 5º da Constituição de 1988, meus amigos. Então não se surpreenda se você olhar no artigo 384 e verificar que está ali revogado esse artigo, ainda na Justiça do Trabalho será utilizado o artigo 384 da CLT. Então, você, estudante de Direito, se você escutar esse tema numa prova, se você se deparar com esse tema em alguma prova, e você é advogado de reclamante, você tem o dever de pedir a aplicação do artigo 384 da CLT. E você, se você for advogado de reclamada, você pode até pedir, mas talvez não tenha muitas opções. Você até pode pedir que seja indeferido o pedido, mas provavelmente ele não será acatado, porque essa decisão do STF, ela goza de repercussão geral. O que é a repercussão geral, meus amigos? Todos os tribunais inferiores, TST, Tribunal Superior do Trabalho, até STJ, se isso por acaso for para o STJ, Tribunal Superior do Trabalho e todos os tribunais regionais do trabalho do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil e as varas de direito do trabalho do Brasil, todas têm que aplicar essa decisão do STF por força da repercussão geral, que tem caráter vinculante. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que você dê um like, compartilhe e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.